11 horas 20 minutos. Olá para você, amigo ligado na RPTV, a rede paulistana de televisão. Está começando nesta terça-feira mais um RPTV Esportes. O nosso tema de hoje, futebol das categorias de base e o ressurgimento de um estádio, talvez o mais romântico e charmoso da cidade de Americana, o Estádio Municipal Vitória Escuro, na Conserva. O nosso tema de hoje é o Colorado Esporte Clube. Estamos recebendo em nossos estúdios o presidente do clube, o Dr. Rogério Panhoca, para falar sobre esse trabalho de reestruturação e recuperação do Colorado aqui em Americana. Bom dia, Dr. Rogério, obrigado por ter aceito o nosso convite. Como é que está esse trabalho de reconstrução do Colorado? Bom dia, Ricardo. Uma honra estar aqui no seu programa. E para falar de uma coisa que realmente é um apêndice da minha vida profissional, que é o Colorado. Tá? O Colorado, ele é um projeto social por excelência, tá? Mas um projeto social com vistas à excelência no futebol. Tá? E, logicamente, para você ter excelência no futebol, você tem que ter aonde fazer essas crianças treinarem com excelência. E, como você mesmo disse, desde a minha infância, o eterno campo do Vasquinho, Estádio Municipal Vitória Escuro, atualmente Arena Colorado, é, sem dúvida nenhuma, acho que o espaço mais completo que a Americana tem, exclusivamente para a categoria de base. Abrange atletas de quais idades? Como é que é feito esse trabalho? O senhor me explicava, né? O trabalho é desenvolvido com base numa pirâmide de etapas. E queria que o senhor explicasse para a gente de quais as idades que são atendidas pelo futebol lá do Colorado. Bom, eu vou até começar um pouquinho antes, tá? Muitos me perguntam o que um médico vai fazer lidando com crianças, lidando com o esporte. Eu sempre digo que a definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde é o bem-estar físico, social e mental. Tá? Como médico, eu cuido do bem-estar físico dentro do meu consultório, do bem-estar mental, nas conversas com o paciente, na anamnese. E o que faço pelo social? Não fazia nada. Há cerca de 6 anos, resolvi expandir a minha atividade profissional para o lado social também, aliando uma paixão de infância, que o futebol, com esse lado médico da atenção social. Tá? Então, nós criamos uma pirâmide, crianças de 6 a 16 anos. Quanto mais próximos à base da pirâmide, mais a gente intensifica a atuação social. Temos o clube de leitura, temos durante o ano várias atividades, no Dia das Crianças, Páscoa, no próprio Novembro Azul, que todos já sabem. E quanto mais próximo do bico da pirâmide, o 15, o 16, mais voltado então para a excelência no futebol. Gradativamente. Nós temos uma rede muito interessante de colaboradores, que passa desde nutricionistas a fisiologistas do esporte, psicólogo, nossos técnicos têm CREF, os colaboradores são bastante dedicados e preparados, alguns que tiveram carreira longa no Rio Branco, outra que trabalhou durante muitos anos como assistente social. Tá? Então, nós realmente montamos uma equipe que consegue oferecer as duas coisas que me apraz, que é o social e a excelência no futebol. E o Colorado, através do seu Zé Pulga, né, que o estado, o país inteiro conhece pela quantidade de atletas que já revelou, ele existe há 40 anos, né, completou 40 anos em setembro passado e sempre tocou as suas categorias de base. Existiu uma parceria com o Rio Branco no Sub-14 e no Sub-15. Zé Pulga era o treinador do Rio Branco em todos esses anos, por muitos anos foi assim. Hoje essa parceria não existe. Por que não houve a continuidade, doutor? Foi uma opção do Colorado em seguir o trabalho com as próprias pernas? Foi essa bagunça que virou o Rio Branco com gestões estapafúrdias que estão resultando aí num provável
rebaixamento à 4ª divisão, esperamos que não aconteça, existe aí a expectativa de uma reversão nessas 2 últimas rodadas do campeonato. E como é que esses atletas, chegando aos 16 anos, que é a data limite, digamos assim, do trabalho do Colorado, são encaixados para darem sequência no futebol? Bom, vamos por partes. Primeiro, durante algum tempo, o Colorado tinha o 15 e o 17 do Rio Branco. Depois, com a entrada da Zaca, naquela época da Zaca, ficamos com o 15, tá? Mas eu falo que Deus faz tudo muito certinho com a gente quando a gente tem vamos dizer, uma vontade de fazer o correto, né? De uns 2 anos para cá, nos foi realmente tirado o Sub-15, às vésperas de um campeonato, já com equipe praticamente montada. E, num primeiro momento, tá, a gente pensou, nossa, perdemos. Hoje eu vejo que não, que foi uma daquelas coisas boas que aconteceram para o Colorado. Nós andamos com as nossas próprias pernas. Aquilo que o Rio Branco sugava, até mesmo em termos financeiros da sua categoria de base, passou a não ocorrer mais e esse aporte financeiro está sendo reinvestido em benefício, em coisas muito mais interessantes para esses jovens atletas. Quer dizer, aquilo que no primeiro momento não parecia ser uma coisa boa, hoje eu, como gestor, falo graças a Deus. Tá? Lógico que a gente, como futebol de excelência, tem o pensamento de dar o futuro para aqueles nossos meninos. Hoje nós contamos, dentro do nosso network, com alguns empresários, com alguns olheiros, vamos dizer assim, que acompanham jogo a jogo as competições desse ponta de pirâmide, inclusive treinamentos, do 15 e do 16. A gente sabe que o futebol não é um mundo para todos, né? Alguns sim, mas outros não. Para aqueles que estão se destacando, que se destacam, eles são colocados em diversos clubes, não existe mais aquela exclusividade do Rio Branco. Tá? O Rio Branco também, nós temos vários atletas no profissional do Rio Branco que surgiram nas categorias de base do Colorado, Keita, Luiz Paulo, Pablo, todos eles jogaram com o seu Zé, jogaram com o Colorado, né? Mas são apenas 3 exemplos. Nós temos, se botar o seu Zé aqui do meu lado, né? Eu falo que Colorado e seu Zé é uma coisa só, né? Se confunde. Ele vai te dar dezenas de nomes. Mas para aqueles que não conseguirem, o Colorado também oferece primeiro emprego junto ao Pague Menos, que é um dos nossos colaboradores. Tá? Então, eu vejo o Colorado hoje como um projeto social com começo, meio e fim. Muito disso passa também pelo network pessoal meu, de consultório, de amizade, e a gente conseguiu realmente uma rede de, não vamos dizer patrocinadores, redes de amigos que colaboram com a gente, inclusive financeiramente, onde o nosso master é a Cicobi Unimais, né? E que está propiciando para o Colorado um crescimento, tanto naquilo que a gente oferece para as crianças em termos do intracampo, como no que a gente está oferecendo em termos de infraestrutura e reforma daquele patrimônio histórico, que é o campo do Vasquinho, o Vitória Escuro, Arena Colorado, são os 3 nomes que eu gosto de dar, tá? Como também na ampliação das atividades sociais e de cidadania que a gente tem conseguido fazer nos últimos anos. Está bem legal lá, tá saudável. E diante muito bom. E diante dessa independência, doutor, existe o planejamento para um futuro do Colorado fazer sua inscrição junto à Federação Paulista para disputar até mesmo os campeonatos paulistas de base, ser rival do Rio Branco, do União Barbarense, do Mogi Mirim, do União São João de Araras nas bases, se retornar, do Rio Claro, do Velo Clube, que são as equipes que são abrangidas aqui pela RPTV. Há essa possibilidade? Se eu disser que não, seria uma hipocrisia. Quem faz a gestão de uma categoria de base, claro que tem a vontade e o desejo de disputar o principal campeonato do estado, que é o Campeonato Paulista.
Mas a gente tem que se crescer tijolinho por tijolinho, assim você se sustenta. A forma com que alguns clubes, não gosto de citar nome, têm feito, elas não estão pautadas numa base sólida, né? É aquela coisa de estar equilibrado num tripé, uma hora cai, né? Nós estamos plantando, nós estamos solidificando a nossa base, tanto de infraestrutura como de desenvolvimento e capacitação dos colaboradores que estão lá, para um dia, quem sabe, a gente chegar a esse ponto de, vamos dizer assim, profissionalizar ainda mais a atuação do Colorado nos campeonatos. Esse ano mesmo nós vamos disputar campeonato fora do estado. Então, já fechamos a inscrição na Floripa Cup, que dentro das categorias de base é um dos maiores campeonatos de base do Brasil. O doutor Rogério fala do campo do Vasquinho, do Vitória Escuro, da Arena Colorado, né? Que a gente vai mostrar algumas imagens de jogos do Colorado em seu estádio. Queria que o senhor falasse um pouquinho, doutor Rogério, como é que foi o trabalho de reestruturação? Vitória Escuro estava muito mal cuidado há alguns anos. E como é que foi esse acerto, primeiramente, né, com a prefeitura, para o Colorado assumir a gestão do estádio? Quem for lá visitar vai poder observar um departamento médico criado, foi muito completo, reforma nos vestiários, nas arquibancadas, a limpeza, a qualidade do gramado. É um novo Vitória Escuro, é um novo campo do Vasquinho, é a Arena Colorado. Como é que se deu todo esse processo, doutor? Isso é uma questão de respeito com as crianças que estão lá, né? Quer dizer, que é o nosso grande público-alvo. É óbvio que você fomenta saúde no esporte quando esse esporte está sendo disputado em um ambiente salubre, tá? Mas puxando na história, quando a gente chegou lá no Vitória Escuro há uns 10, 12 anos atrás, dava dó. Os vizinhos nos contam que o estádio estava abandonado, mato para tudo quanto é lado, servindo como ponto de ilícitos mil, para não dizer outras coisas, tá? E devagarzinho, como eu disse, tijolinho por tijolinho, com as parcerias que a gente foi, tão importante que a gente foi conquistando, tá? A gente está conseguindo reconstruir esse patrimônio histórico, tá? Primeiro nós ganhamos a concessão, tá? Por 20 anos, já se passaram 4, quer dizer, prorrogáveis por mais 20, já há uns 5 anos atrás. Depois nós ganhamos o título de entidade de utilidade pública municipal, pelos diversos trabalhos sociais e culturais que a gente faz, além do esportivo. E esse ano, bem no comecinho do ano, nós tivemos a grande surpresa e a honra de receber o título de entidade de utilidade pública estadual, o que abre grandes horizontes para um futuro próximo, para projetos realmente de melhoria bem mais significativa nessa infraestrutura da Arena Colorado. Ele é um estádio que recebe já Campeonato Paulista de Futebol Feminino e ele também pode receber shows, doutor Rogério, ou não? É exatamente ao projeto social dedicado? Há essa possibilidade de expansão de atividades ali para o Vitória Escuro, que está realmente muito bonito, a Arena Colorado? O campo do Vitória Escuro, estádio Vitória Escuro, ele já está cadastrado na Federação Paulista, apto a receber jogos tanto da base quanto do profissional feminino. E no feminino. Exclusivamente feminino. É importante explicar também, porque a partir desse ano, a Federação Paulista baixou uma determinação de que os estádios principais das cidades não poderão mais receber jogos das categorias de base. Por exemplo, o Rio Branco não poderá jogar mais no Décio Vita, o União Barbarense não poderá jogar mais no estádio Antônio Guimarães, o Rio Claro não poderá jogar mais no Chimitão e assim sucessivamente. Diante disso, doutor, eu não sei se a opção do Rio Branco vai ser o Vitória Escuro, se vai ser o Centro Cívico, que também há essa liberação. Já houve um contato, já houve uma procura com vocês ou ainda não partiu nada do Rio Branco? Afinal, o Campeonato Paulista começa agora no mês de abril. Não teve contato algum do Rio Branco. E, até antecipando, não vejo muito interesse do Colorado, nesse momento que estamos, por reformular a estrutura, de tirar os nossos meninos
que estão lá treinando, que estão com competições, para nós, muito importantes. Tá? É um gramado que, se você contar que é o mesmo gramado da fundação, tá? Com um trabalho de formiguinha, nós estamos substituindo o gramado com um trabalho de semente mesmo de grama São Carlos, e você pegar agora, você vê que nós já praticamente conseguimos trocar toda aquela grama original por um gramado novo. Está muito bonito. Cuidado que o Messias, um beijo no coração dele, sim, tem com aquele gramado, é como se fosse um outro filho dele, tá? Então, não acho que seja o momento para que a gente tire crianças que estão lá dentro do projeto social para colocar uma categoria de base do Rio Branco que nós não mais representamos. Quem representa tem o seu campinho lá no Beira-Rio e jogue lá. Perfeito. 11h36. Estamos com o Dr. Rogério Panhoca, ele é o presidente do Colorado Esporte Clube, responsável também por todo o trabalho de revitalização do estádio Vitório Escuro, que é um grande palco do esporte americanense. E, doutor, obviamente que o Colorado tem uma ligação em função do estádio com o Vasquinho, o Vasco da Gama, o Vasco que retornou às atividades no ano passado exclusivamente com sua equipe de basquete, mas com a má fase do Rio Branco, sempre se fala da criação de um outro time profissional para as categorias principais do futebol do estado. O Vasco da Gama, por exemplo, já foi campeão de divisão de acesso do Campeonato Paulista. E muito se fala num retorno do Vasquinho. O senhor tem ouvido falar isso também? Como é que seria essa integração com o Vasco? Aí o pensamento é diferente, até pela história que o Vasco criou ali. Existe uma possibilidade de uma parceria, Colorado na base, Vasco no profissional. O que o senhor pensa, até como amante do futebol, americanense que é, dessa possibilidade de um retorno do Vasco da Gama? Não houve nenhum contato nesse ponto, mas entendendo o contexto, o futebol sempre foi muito dinâmico, tá? A história, ela se repete, os ciclos históricos se repetem, inclusive no futebol, tá? Eu, particularmente, não recebi nenhum contato, nenhum chamado nesse sentido, mas o Colorado pensa sempre, prioritariamente, no que for melhor para os jovens atletas. Sim. Se o que for melhor para os jovens atletas for A ou B, é o que o gestor vai tentar fazer. Perfeito. Tá? Mas ainda não tive nenhum contato. Doutor Rogério Panhoca, a RPTV abrange 9 municípios, a partir dos próximos meses chegaremos a 15. Pessoal que está em casa agora, que ouviu falar de toda a estrutura, essa condição especial que o Colorado dá para os bons valores, né? Desde os pequeninos até o pessoal já na fase da adolescência. Quem quiser ingressar, fazer um teste para tentar entrar no time, é só aspecto técnico, vai o social também, dependendo da carência da criança. Como é que é feito o processo de seleção dos atletas ou dos meninos a serem beneficiados por esse projeto? Bom, eu costumo dizer que o Colorado é porta aberta, tá? Normalmente, as crianças têm o primeiro contato com o Colorado aos sábados, porque aos sábados nós começamos às 8 da manhã e encerramos 5 horas da tarde, com aquele horáriozinho de almoço para os técnicos, tá? E todas as categorias treinam no sábado, tá? Qualquer criança que esteja nessa faixa etária, dos 6 até os 15, 16 anos, que quiser se apresentar ao Colorado, vá, porque o social corre paralelo com as equipes de competição. Não é porque nós temos equipe de competição que aquelas crianças do projeto social não vão treinar, não vão ter o seu espaço para fazer aquilo que gosta, e a molecada gosta de jogar futebol, né? Então, se apresente ao sábado, se você for mais próximo dos 14, 15 anos, no período da manhã, abaixo disso, no período da tarde. O Messias vai estar lá, o Zé Walter vai estar lá, seu Zé vai estar lá, os outros colaboradores extracampo também estarão lá, vão receber e vão passar as orientações de qual o horário que aquela idade faz o treino do projeto social. Inclusive meninos de fora da cidade de Americana. Temos vários, porque nós oferecemos
uma condição de treinamento que é ímpar. Vou contar rapidamente algumas coisas que desde o ano passado nós temos. Claro. Nós estamos agora com uma parceria com a PUC, nós temos lá dentro da PUC um estagiário, lá dentro do Colorado, um estagiário da PUC, uma estagiária, tá? E que cuida dessa parte de preparação física dos meninos de uma maneira absolutamente técnica e científica. Isso me apraz muito, tá? Junto a isso, o Daniel, grande amigo, padrinho de casamento, abriu as portas da Unicamp e nossos atletas de competição, principalmente as categorias do pico da pirâmide, eles fazem testes na Unicamp de dosagem de massa óssea, os testes computadorizados de resistência, de velocidade, de força. Quer dizer, nós oferecemos coisas que muitas, ou se não grande parte das categorias de base do interior não oferecem, tá? Um exemplo claro aconteceu nesse fim de semana. Nós estamos disputando a Taça Band e o nosso jogo meio-dia. Sim. Quer dizer, com um horário que não é saudável. Sobrou até para mim, né, doutor? A nossa nutricionista voluntária, a Natália Daniel, ela já organizou um cardápio para os atletas começarem 2 dias antes a se alimentar de maneira correta para estarem no momento do jogo no seu melhor físico. No dia do jogo, o Colorado ofereceu gratuitamente um café da manhã também orientado pela nutricionista para que no momento da partida esses atletas estivessem nas melhores condições nutricionais e de hidratação para jogar aquele jogo. Quer dizer, isso a gente sabe que pouquíssimos clubes profissionais Sim. têm nas suas categorias de base. Os maiores, claro, têm isso e muito mais. Pra você ter uma ideia, todas as nossas crianças têm saúde bucal gratuita. Nós temos um grupo de parceiros dentistas, capitaneados pelo Dr. Mauro Teles e Dr. Carlos Nagai, que atendem todos os atletas do Colorado em vistas da saúde bucal. Uma preocupação minha como otorrino, a gente sabe que problemas periodontais, problemas gengivais, uma má saúde bucal aumenta muito o risco de lesão muscular em atleta. Pouca gente sabe disso, mas isso é científico. Então, nossas crianças têm atendimento odontológico gratuito. Por quê? Nós queremos o esporte com saúde. Para a gente fechar, doutor, a gente espera que o senhor venha outras vezes também para a gente bater um papo sempre muito agradável em torno do esporte, no futebol de base, a questão da saúde, parte física, que é muito importante. Queria que o senhor falasse um pouquinho do projeto Novembro Azul. Foi idealizado em parceria com o jornalista Zaramelo Júnior, grande amigo, e que a cada ano ganha maior proporção na cidade, e é o Colorado que organiza, é realizado lá na Arena Colorado, no estádio Vitória Escuro. Vem mais uma edição pela frente, enfim, queria que você falasse um pouquinho desse projeto que é tão importante para a saúde do homem, né? O Novembro Azul, ele não é municipal, ele não é estadual, ele na verdade ele é mundial, é uma data mundial que se faz campanhas para a prevenção do câncer de próstata. Na verdade, a ideia de trazer esses eventos para a Americana é totalmente do Zara, do jornalista Carlos Zaramelo Júnior, tá? Ele fez, inclusive, 2 primeiras edições solo, sozinho. Agora, a amizade que nós temos, naturalmente, acabou aproximando a intenção dele de fazer a campanha de prevenção, a minha profissão como médico. O meu irmão foi o cirurgião que curou o Zara desse problema, quer dizer, acabou juntando a fome com a vontade de comer, como a gente disse, né? E de 5 anos para cá, nós fazemos em parceria. E para nossa felicidade, está sendo um crescimento exponencial. Isso realmente eu encho os olhos, brilha meus olhos ao falar, porque une tudo aquilo que eu gosto, né? Une o Colorado, une as crianças, une as famílias que estão, dos pais das crianças, une a comunidade toda de Americana, minha cidade natal, em torno de um objetivo que é extremamente técnico e médico, que são as campanhas de rastreamento de doenças, no caso, o câncer de próstata. E posso adiantar, esse ano
vai ter surpresa maior ainda do que do ano passado, onde a gente trouxe o divino Ademir da Guia para ser o padrinho do evento. Então vem coisa boa. Rogério, muito obrigado pela atenção, por ter aceito o nosso convite, e a RPTV está sempre com as portas abertas para o senhor e para toda a equipe lá do Colorado. Muito obrigado, uma grande honra e até a próxima então. Perfeito, 11h45, agora vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos destacar o futebol profissional de nossa região. O Rio Branco, às vésperas de mais uma decisão para tentar se manter na Série A3 do futebol de São Paulo. E o União Barbarense, que demitiu o técnico Claudemir Peixoto, restando apenas 2 rodadas para o término da primeira fase. Vale a pena arriscar nessa reta final? É rapidinho, já voltamos. O seu amiguinho de estimação agora vai ficar feliz da vida. Com um centro de estética especialmente e com todo o carinho só para os cuidados dele. Gabi Pet Shop, banho e tosa, é tudo que ele precisa para ficar feliz e muito bem cuidado. Agende um horário, 19-982-916431. Venha conhecer, Rua do Ósmio, 975, Loja 36. Seu melhor amigo merece ser muito bem tratado. Pet Shop da Gabi, logo ali no Vic Center, em Santa Bárbara do Oeste. Pesqueiro Feltrin, há mais de 5 anos com as melhores opções da nossa região. Almoço todos os dias, das 11 às 14 horas, inclusive nos feriados. E toda segunda, jantar com muita moda de viola. E a mais completa culinária caipira está aqui. Tá nervoso? Vem pescar. Tá tranquilo? Aqui é o seu lugar. Onze horas 47 minutos, estamos de volta com o RPTV Esportes desta terça-feira para falar de futebol, começando pelo Rio Branco. Rio Branco que amanhã vai até a cidade de Bebedouro, no estádio Sócrates Stamato, em Bebedouro, para enfrentar a já rebaixada Matonense. E aquela história que a gente vem dizendo aqui no RPTV Esportes há tempos, né? Só a vitória interessa. Qualquer tropeço que o Rio Branco tiver daqui para frente, ele estará rebaixado pela primeira vez em sua história para a 4ª divisão do estado. Nosso contato é com o treinador do Tigre, o William Sander, que fala primeiramente do ótimo resultado e principalmente, né, da boa atuação de sua equipe nos 4-1 contra o Mojimirim no final de semana e o que ele espera desse confronto de amanhã contra a Matonense. Situações muito parecidas, né? O Rio Branco enfrentou o Mojimirim, este já rebaixado, e enfrentará a Matonense amanhã, esta também já rebaixada. Como é que o William vê tudo isso e as chances do Rio Branco que aumentaram de escapar do descenso? Grande abraço, William Sander. Boa noite, é um prazer enorme novamente estar podendo falar com vocês. Nossa equipe se impôs, né, desde o começo da partida, pressionamos bastante a equipe adversária e conseguimos ali logo fazer 3 gols. Tentamos ali no segundo tempo também manter, mas acabamos que diminuindo um pouco o ritmo, até por causa mesmo ali, talvez, do calor intenso que estava, né, mas sem nenhum perigo, não sofremos nenhum momento, né, nos comportando bem taticamente, gostei, até por sair várias vezes ali saindo jogando, coisas que a gente ainda não conseguia por falta de treinamentos, e em uma semana ali conseguimos colocar algumas coisas e fiquei muito feliz com essa evolução tática de sair jogando, de um jogo de apoio, de dominar a partida, que são características das minhas equipes. Manter essa intensidade que nós conseguimos colocar principalmente no primeiro tempo, para que possamos sair de lá
novamente com os 3 pontos. Só isso que nos restam, é fazer a nossa parte a cada jogo. Fizemos sábado, agora fazer na quarta-feira e ver o que nos guarda para a última rodada, podemos até acabar nos livrando, né? Então é dar sequência e procurar hoje na apresentação ver com o departamento médico quais as situações dos atletas, se estão todos ali 100%, para que possamos ver quem deve começar jogando a partida nesta quarta-feira. Se todos estiverem tranquilos, bem, para poder desenvolver essa função, essa intensidade de jogo, provavelmente deve ser a mesma equipe que se inicia a partida. Nós sempre acreditamos que poderíamos tirar o Rio Branco dessa situação, desde a nossa chegada, né, em todos os momentos. E enquanto tiver esperança e oportunidade, nós vamos brigar até o final. E os atletas também têm a mesma mentalidade. O que nós conversávamos e que nós fizemos ali um pacto ali mesmo, que na verdade era de fazer a nossa parte, e a nossa parte é 9 pontos, né? Então assim, precisamos a cada jogo fazer a nossa parte, porque não estávamos fazendo. E então dar sequência. Não vai ser um jogo fácil, até porque mesmo eles estando já matematicamente rebaixado, são homens ali, são profissionais do futebol e que vão ali tentar mostrar o seu futebol para que possam se empregar mais à frente. Então, assim, não há facilidade ainda, porém nós temos que fazer a nossa parte. A motivação é a mesma desde quando nós chegamos. Enquanto tiver esperança, nós vamos lutar até o final. Obrigado ao William Sander. Portanto, amanhã tem Rio Branco e Matonense, 3 da tarde, lá na cidade de Bebedouro. O Rio Branco que deve ter, né? O William disse que deve manter a equipe. Caso ele altere alguma peça, será na lateral esquerda. O Hugo, que é o titular da posição desde o início do campeonato, voltou aos treinamentos, não jogou contra o Mogi em função de estar vetado pelo departamento médico, deve voltar em lugar do Igor. De resto, a mesma equipe que fez 4-1 sobre o Mojimirim no final de semana. O Rio Branco tem uma vantagem em relação aos seus principais adversários. Ele empatou menos, terá mais vitórias no caso de empate em pontuação. E o número de vitórias é o primeiro critério de desempate. Para escapar, o Rio Branco precisa vencer os 2 jogos, atingir 20 pontos, torcer para o Olímpia não vencer nenhum dos 2 jogos que tem pela frente e para Marília e União Barbarense não vencer os 2. Se isso acontecer, o Rio Branco estará livre do descenso à 4ª divisão. Outro que está brigando para não cair é a União Barbarense, e a direção do clube reagiu de maneira radical a essa busca para escapar da degola. Restando apenas 2 jogos para o final da temporada, em comum acordo, pelo menos essa foi a nota divulgada, Claudemir Peixoto não é mais o técnico do União Barbarense. Informações com o correspondente RPTV Esportes em Santa Bárbara do Oeste, Rubens Cunha. É isso mesmo, Rubens? Muito bem, Ricardo. Olha, como eu disse, né, ontem, as 2 reuniões, e o Claudemir Peixoto não resistiu, não é mais treinador do União Barbarense. E agora, quem vai assumir é o Rodrigo, conhecido como Cebola. A Futs Talentos, que tem uma parceria com o União até o final do ano, e o Cebola, ele vai comandar o Sub-20, e aí a diretoria conversou com o Cebola, ele vai ser apresentado logo mais às 2h30, mas já começou ontem, já foi apresentado para os jogadores, conversou com os jogadores e já vai começar a fazer esse trabalho. São 2 jogos difíceis contra a equipe do Atibaia às 3 horas da tarde na quarta-feira e depois no domingo contra a equipe do Marília às 10 horas da manhã. É difícil, mas a União só depende dele. Tá certo, Ricardo? Essas são as novidades aqui do União. A diretoria conversando, inclusive, com os jogadores, com a comissão técnica, né? Porque algumas pessoas ficaram chateadas, achando que o Claudemir deveria
assumir esse compromisso até a reta final, inclusive do campeonato, não jogando a toalha, mas ainda nós não sabemos realmente o que aconteceu. O que aconteceu é o seguinte: tem 2 jogos importantes para o União permanecer na Série A3, porque a 4ª divisão está muito difícil, são 40 equipes que já começa dia 7 de abril, e se o União for para a 4ª divisão, Ricardo, vão ser mais de 44 equipes no ano de 2019. Aí acabou o futebol, porque 4ª divisão, 44 equipes, sobe 2, fica muito difícil. Ainda há esperança, aquele bicho, né, reforçado. Parece que eles estão conversando para esses 2 jogos reforçar os jogadores. Foi feita essa reunião, conversou com os jogadores e a gente percebe que o clima já começou a mudar. Como diz, oxalá que a União permaneça na Série A3. Um forte abraço a todos vocês e a você, amigo torcedor. Um abraço, Ricardo, até quarta-feira. Obrigado ao Rubens Cunha. Obviamente a mudança não foi só técnica, né? É o meio de jogar a responsabilidade para os atletas se virem, né? O treinador saiu, agora vocês se viram para obter os resultados. Nada contra o Cebola, o Rodrigo Cebola, que tem um histórico muito bom nas categorias de base, com a Fute Talentos, que é a nova parceira do União Barbarense, mas nem que fosse o Cuca, o Vanderlei Luxemburgo, que estão livres aí no mercado, não teriam tempo para mudar absolutamente nada. Primeiro treino do Cebola será hoje à tarde no estádio Antônio Guimarães, para jogar amanhã às 3 da tarde em Indaiatuba contra o Atibaia. Não há milagre. Há sim a tentativa da mudança para motivar os jogadores. E se motivar, será que os jogadores estavam descontentes com o técnico Claudemir Peixoto? Muito do que acontecer amanhã em Indaiatuba, no jogo Atibaia e União Barbarense, vai trazer esse tipo de explicação. 11h57. Ontem, na sede da CBF, foram sorteados os confrontos da 4ª fase da Copa do Brasil. Tem Gigante Paulista envolvido. Vamos acompanhar como é que foi o sorteio lá na CBF, como ficaram os confrontos da próxima etapa da Copa do Brasil, que dá vaga a Libertadores da América. São, no total, 2 paulistas envolvidos. Vamos começar por eles. A Ponte Preta vai enfrentar o Náutico de Pernambuco. O São Paulo encara o Atlético Paranaense, primeiro jogo na Arena da Baixada, o segundo jogo no Morumbi. Teremos ainda Avaí versus Goiás, Internacional de Porto Alegre diante do Vitória, Ferroviário do Ceará, principal surpresa até aqui, encarando o Atlético Mineiro. Essa é a última etapa da Copa do Brasil antes da paralisação para as disputas da Copa do Mundo. 5 serão os classificados, eles irão se juntar pós-Copa com os 8 times brasileiros que disputam atualmente a Taça Libertadores da América, mais campeão da Copa Verde, campeão da Copa do Nordeste e uma vaga que será definida pelo ranking. A partir daí, portanto, esses 16 clubes, sempre no formato mata-mata, disputarão o título da Copa do Brasil, que é um torneio muito agradável. Desde a entrada dos pontos corridos no Brasileirão em 2003, o povo brasileiro que gostava daquela disputa da tradicional final ficou um pouco órfão dessa disputa e vira as atenções para a Copa do Brasil, que existe esse tipo de competição em 2 jogos na decisão, tá certo? Para a gente fechar, uma informação de última hora, o Felipe Luiz, você sabe, aqui, já falamos aqui, lesão grave, pode até ficar fora da Copa do Mundo, lateral esquerdo da seleção brasileira. A princípio, o técnico Tite havia chamado o Alexandro, ex-Santos, que estava na Juventus da Itália, ele também está lesionado e pela primeira vez ganha uma oportunidade o jogador Ismaili, isso mesmo, Ismaili, 28 anos, lateral esquerdo do Shakhtar Donetsk da Ucrânia, ganha essa opção, ganha essa oportunidade, estará defendendo o Brasil nos amistosos contra a Rússia e a Alemanha, é o novo convocado do técnico Tite para a seleção canarinho, esses 2 últimos amistosos antes da divulgação da lista oficial de quem estará disputando a Copa do Mundo Rússia 2018. Meio-dia! Assim encerramos mais essa edição do RPTV Esportes. Claro, amanhã estaremos juntos a partir das 11h20 da manhã. Até lá, tchau, tchau!